de missões aqui na igreja. A gente sempre faz, vamos fazer sempre 2 em 2 meses, para ajudar a nossa obra lá em Camaçari, né? E quinta-feira, hoje não, por causa do horário, quinta-feira nós vamos distribuir os envelopes para dar uma oferta especial, né? A última vez nós até determinamos o valor, né? E houve uma contribuição muito boa, viu, amados? Deu para fazer bastante coisa lá. Comprou ventilador, estamos pagando. Eu comprei uma caixa, nossa igreja doou uma caixa lá, comprei pelo cartão de crédito e mandei entregar lá em Camaçari, uma caixa de som, né, que foi quase R$800, e tudo isso a gente precisa investir em missões. Às vezes você não pode estar lá evangelizando, mas a caixa de som que está lá pode alcançar vidas, né, através da sua oferta, da sua contribuição. Por isso que eu te peço, abre o coração para ofertar para missões, tá bom? Não vou determinar valor esse mês não vou. Você vê que tudo na nossa igreja, né, tudo foi um valor tão pequeno, né? Então você sabe, se quiser repetir o mesmo valor, se quiser dar mais, fica de acordo com o seu coração. Quinta-feira a irmã Amélia vai estar distribuindo. Quero ouvir Deus usar o irmão Carlos, com saudade de você pregar. Viu, Mário? Cadê seu filho? Não veio hoje? Não veio trabalhar no shopping. Meu Deus. Cumprimento a amada igreja da paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Para mim é mais uma vez uma satisfação belíssima estar aqui para anunciar a palavra de Deus neste culto, uma vez primeira, ante a sua inauguração. A última vez foi na igreja antiga. Sou membro dessa igreja, não venho sempre por causa do meu trabalho, mas sempre que posso estou aqui. Vamos aqui abrir rapidamente as nossas Bíblias no livro do profeta que abraça, capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. Quantos acharam? Diga amém. Profeta que abraça, ou abraçador, ou Abacuque. O livro do profeta que abraça é o profeta Abacuque. O seu nome significa abraçador. Aleluia. Quem é que sabe da glória a Deus aqui? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O livro do profeta Abacuque. Abra no Novo Testamento e volte 4 livros dos profetas menores. Antes Sofonias. Quem achou, ajuda seu companheiro ao lado. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Antes de Sofonias e depois de Naum. Você já sabe, Jonas, Naum, Sofonias está no meio, Abacuque. Glórias ao nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Vamos lá, então. Diz o capítulo 3 e o versículo 17, 18 e 19: Ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e não haja gado nos seus currais, todavia eu me alegro e exulto do Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. Ele me faz os meus pés como os da costa. Ele me faz andar por lugares altos. Senhor nosso Deus, nesta noite, o Pai, venha falar conforme a Tua palavra, meu Deus. Cremos, meu Deus, que nesta noite, nesse cenáculo desse templo, ó Pai, não haverão mais essas paredes e nem esse teto, mas será o templo da Tua congregação, o tabernáculo que foi feito no deserto, onde o povo, meu Deus, se assentava e olhava para o alto e via a Tua glória, e o Senhor descia no centro do templo com o seu grande poder e com a sua grande glória. Desça, meu Deus, com a Tua glória nessa noite, é o que eu te pedi, que eu te peço para sempre, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. O oitavo dos profetas dos 12 menores. Menor não porque era pequeno em estatura, mas porque o seu livro havia pouco conteúdo.
Porém, um dos conteúdos mais clássicos que teve da história da antiguidade é eternizada até hoje, o livro de Abacuque. Abacuque significa abraçador. Talvez seu pai fosse um grande admirador do terceiro patriarca, chamado Jacó. Jacó, que significa aquele que lutou com Deus. Há um erro em muitas vezes o cristão pensar que Jacó ele é um usurpador ou ladrão. Não, Jacó nunca roubou ninguém. Ele ganhou a sua primogenitura do seu irmão Esaú, mas ele pagou um preço muito pequeno. Claro que mentira, mas pagou. Muitas vezes o povo vende a sua primogenitura por um prato de mentira. Mas isso eu creio que não vai acontecer nesta noite. Que todos nós aqui seguramos as bênçãos de Deus e glorificamos ao Senhor por aquilo que nos tem dado. Aleluia. A bênção de Deus, meus amados irmãos, as bênçãos do Senhor estão sobre nós. O abraçador, o profeta, aquele que abraça, e na verdade todos nós somos também abraçadores. Você é aquilo que você está abraçado. Se a tua causa é o reino do Senhor, você está no céu. Não havia profetizado a queda de Nínive na Síria, onde Abacuque, com Daniel, Jeremias, o povo estava assolado. E esta queda foi liberada por Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, na guerra de Carquemes, precedido por uma outra guerra que teve em 609, essa foi em 605, liderada pelo faraó Neco II, que na guerra, na batalha do Megido, houve a morte do homem de Deus Josias, grande monarca de Judá. E o povo de Deus, junto com Abacuque, havia saído, levado da Síria para a Babilônia, para os caldeus. Ou seja, saiu do ferro para a ferradura. Abacuque, homem de Deus, talvez ele foi auxiliar do rei Jeoiacás, como está em 2 Reis, capítulo 23, 28 a 30. Esse rei Jeoiacás, precedido por Manassés, um rei também mau, que matou seus próprios filhos e ofereceu em sacrifício de holocausto a deuses pagãos. Mas, neste salmo, porque o salmo, meus amados irmãos, não está só no livro de Salmos, não. Porque o salmo nada mais é do que um inário do Israel antigo, dividido em 5 partes. Há salmos também que estão lá no canto de Moisés, no canto de Miriam. Há salmos que está em Êxodo, que está em Apocalipse, no clássico do apóstolo Paulo. Há salmos que estão em todas as partes, e neste salmo de Abacuque, ele estava fazendo uma poesia a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O louvor, meus amados, mais impressionante é no sofrimento. É quando no sofrimento, no ápice da sua tristeza, você ainda encontra forças para orar para o Senhor e glorificar o nome de Deus. Aleluia. É quando na sua fraqueza você olha e diz: louvado seja o nome do Senhor, porque ainda exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. E é um motivo muito grande em Abacuque se alegrar, porque o seu nome, ele também foi usado como um clássico eternizado no livro de Romanos. O livro de Romanos é um grande salmos, em que o apóstolo Paulo, ele escreve no ápice desse livro, usando sobre Abacuque, no único versículo que diz que o justo viveria pela fé. Aleluia. O justo viverá pela fé. Glória a Deus. E Abacuque, ele era um dos profetas, ele era o maior profeta que eu já conheci, porque ele era diferente de todos os 12 profetas, dos maiores e os 4 menores. A gente sabemos que o profeta, ele traz a mensagem de Deus para o povo, e a mensagem de Abacuque era diferente. Ele trazia a mensagem do povo para Deus. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me ouvirás? Até quando, Senhor, eu
proclamarei. Ele, meus amados irmãos, cresceu no meio de um povo obstinado de coração. Um povo que deixou de adorar a Deus para adorar a criatura. Um povo que adorava a Deus de Astarote, Baal, Zefon. Um povo que adorava Marduk, Azera e alguns outros deuses da Mesopotâmia antiga. Ele deixou de adorar a Deus para adorar as criaturas, as imagens que tem boca e não fala, tem olhos, mas não veem, tem nariz, mas não cheiram. Aleluia. Meus amados irmãos, mas isto tem também um anacrônico nos dias de hoje, com crises, sofrimentos, pestes, assolações, doenças. Hoje não é muito diferente do passado, não. Não é muito diferente, não, meus amados irmãos, nos dias de hoje, em que o povo deixou de adorar a Deus para adorar o Criador. Muita da gente, até mesmo certos cristãos, deixaram de pregar a verdade, o juízo e o pecado, uma pregação de autoajuda. O que nós mais vemos nas igrejas, a maioria das igrejas por aí, acredito que aqui não, são pregações de autoajuda. Não tem mais aquele clamor, aquele fervor como tinha Abacuque e o povo da Mesopotâmia antiga, e homens de Deus que oravam, pregavam a justiça, a verdade, o juízo e o pecado. Tem muitos irmãos procurando autoajuda. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus precisa de você para abrir bem a tua boca e eu te encherei. Abacuque, ele fez uma pergunta para Deus. Interessante que ele começa com uma prosa. Até quando, Senhor, clamareis e o Senhor me ouvirá? Depois o Senhor responde: olha, escreve numa tábua para que todos que passarem por você, por essa tábua, vai ler, mesmo que esteja correndo, porque eu vou cumprir isso num tempo determinado, lá na frente. E ele finalizou com uma poesia cantada, ainda que a figueira não floresça. Ele eternizou, meus amados. Ele via à frente do seu templo os profetas, as profecias, tudo. Sabe quando foi cumprida a profecia de Abacuque? Foi em 1483, na cidade de Eisleben, na Alemanha. No moço que nascia, chamado Martin Luther, que significa, do alemão para o português, Martinho Lutero. Esse moço, ele cresceu também e foi para a cidade trabalhar. Aos 1505 já era bacharel, mas foi acometido de uma enfermidade. Martinho Lutero fez uma promessa a Santana, dizendo que se fosse curado, ele iria ser um frade no convento de Santo Agostinho. E após os 16 dias, após ser curado com 21 anos de idade, as portas do convento de Santo Agostinho fechavam-se sobre ele. E ele foi doutor, foi frade, foi teólogo, sacerdote. Mas o que mais inculcava em sua cabeça é um versículo que ele encontrou em Romanos, que vinha no ápice de Paulo, através da mensagem da narrativa de Abacuque: o justo viveria pela fé. Até quando, Deus, encontrarei um Deus aprazível? Ele via que o justo vivia pelas obras. Ele começou a questionar: por que o justo viveria pelas obras, comprando indulgências e se mandando no purgatório? Dava uma moeda, comprava uma indulgência. Ele cresceu com aquilo e dizia: não, nós temos que adorar o Senhor. E foi excomungado em 1521. Quiseram levar ele para Roma, para ir para a Santa Inquisição. E a Inquisição, a pessoa era morta como herege. Mas ele tinha um teólogo que o ensinou, e o príncipe da Saxônia também que deixou e dizia: não, se você foi criado aqui, está arrebentando no mundo, pregando a palavra de Deus, está sendo diferente, está fazendo a reforma católica contra a reforma protestante, ou o contrário. Não vou deixar ele para lá, não. E esconderam o osso, não deixou morrer. O príncipe da Saxônia mal sabia que em seus palácios escondidos ele começou a traduzir a Bíblia, e começou a se cumprir o que estava em Abacuque, que o justo não viveria mais pelas obras, mas sim pela fé.
e traduziu a Bíblia para o grego, para o alemão, para o português, para o espanhol. E com 62 anos de idade, Martinho Lutero morria, cumprindo o seu legado. E não só houve moços como Martinho Lutero, como Martin Luther King, como Daniel Berg Navingre, que veio ao Brasil, homens de Deus que já morreram, outros que estão vivos, missionário Davi Miranda, Edir Macedo, pastor Alberto, irmã Patrícia, os irmãos cantores. Nós aqui somos a semente que vamos pregar a palavra pela fé, e o justo viverá pela fé. Aleluia. O justo, ele vai viver pela fé de uma forma ou outra. A igreja, ela não foi construída com pedra e com cimento, não. A igreja foi construída com sangue de homens de fé que morreram, mas não negaram a fé em Cristo. Houve uma vez um povo chamado valdenses, de Pedro Valdez. Os valdenses, homens que na época do século XI, eles aprendiam a pregar a Deus e viviam nos vales das montanhas entre a Itália e a França, que pregavam a palavra do Senhor. Homens que estavam ali afoitos, mas fizeram uma emboscada, e na festa de São Bartolomeu na França, 100.000 valdenses foram mortos, mas eles não apostataram da sua fé. Havia também, meus amados, na história, que nós não podemos esquecer, ligado nessa mensagem, um membro do alto clero chamado Torquemada, Tomás de Torquemada. Quem já ouviu falar dele? Torquemada é um membro do alto clero, um inquisitor da Espanha, no século XV, da época dos reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Ele pegava os crentes, saqueavam suas casas, e naquela época eles faziam os crentes vestir uma roupa chamada São Benito. Era uma roupa que tinha um par em cima e uma roupa com a cruz vermelha. Era a roupa dos hereges. Matava os crentes. Ele tinha uma cruz e puxava em forma de uma adaga, e matou 2.200 cristãos, mas eles não negaram a sua fé. Hoje existe Estado Islâmico, muitos países da Ásia e Europa, muitos cristãos morrendo por amor à fé em Cristo. Graças que não chegou aqui ainda. Mas te prepare, igreja, prepara-te para encontrar com o seu teu Deus, porque mais um pouco de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. O pior momento da vida de Abacuque foi ver um povo destruído, irmãos, um futuro arruinado. Ele viu a possibilidade da fé judaica ser extinta na face da terra. Ele viu essa possibilidade, irmãos, da fé judaica ser destruída. Mas existem dois propósitos no planeta. Um é de Deus, o outro do diabo. O propósito de Deus é provar você, para você ser melhor diante dele. Bem-aventurado aquele que é provado e aprovado, que receberá o galardão. Porque o crente que ele é aprovado, irmãos, ele ora mais, ele chora mais, ele confia mais em Deus, ele busca mais a Deus, ele sente mais o Senhor. E o propósito do diabo qual é? Fazer o crente pecar contra Deus, blasfemar no Senhor, andar abominável diante de Deus. Era o que ele queria fazer com Abacuque. Por isso que Abacuque fez essa canção, esse salmo. Porque existe o pecado, transgressão, blasfêmia. Eu comecei, ele começou, é um pecado, mas aí ele adulterou, não é pecado, é transgressão, consequência do pecado também. Mas tudo isso tem perdão. Deus perdoa. O sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado. Mas aí o irmão transgrediu. Aleluia. O castigo que traz a paz estava sobre ele. Aleluia. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele levou sobre si as nossas transgressões. Mas há uma abominação muito forte, a iniquidade, um homem iníquo, ímpio. Esse não tem perdão. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo, blasfema contra Deus, blasfemar e viver a vida inteira no pecado, acreditando que Deus vai salvar a pessoa no pecado. Acreditar que o homossexualismo é coisa comum, normal. Isso é blasfêmia. E naquela época, quem blasfemasse de Deus morria. Foi falar de Jó aqui, né? A mulher disse: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Como fala louca, porque se blasfemasse morria. O que o diabo queria fazer era Abacuque blasfemar de Deus. Olha só a canção. Aí começa o texto da mensagem. Daqui a pouco vai terminar.
floresça, irmãos, ele estava falando, ainda que a figueira não dê folhas. Porque a figueira, aquela bem brava no deserto mesmo, irmãos, ela não dá fruto e flores, não. Ela dá suas folhas grandes. E a única árvore no planeta em que é absorvido o calor. Pode dar 50, 45 graus. Se você ficar debaixo dela, você vai estar com 25 graus. É a única no planeta. É a primeira árvore predita por Deus. Até que quando colocou Adão e Eva para fora do jardim, olha, vocês estão fora. Mas foi a primeira árvore que ele falou quando vocês estavam do lado de fora. Olha, Adão, pega agora as folhas da figueira e faça um cozimento de roupa para vocês. É uma árvore muito antiga. Quando falamos figueira, irmãos, falamos de descanso. Ele quis dizer, ainda que eu não encontre descanso, todavia eu exultarei no Senhor. E o descansar, irmãos, é o cristão que descansa em Deus, que está debaixo dessa figueira descansando, irmãos. O que o crente quer quando chega em casa? Imagina um irmão chegar em casa, na hora que ele vai descansar, e vai lavar o prato, vai gelar, e o cara vai vacilar, vai brigar, vai ficar doido. E era o que o diabo queria aqui, Abacuque, fazer com Abacuque. Porque, irmãos, o nosso descanso está debaixo das mãos de Deus. Nós só estamos descansados quando estamos debaixo da potente mão do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Natanael, sentado lá debaixo da figueira. Olha, Natanael, Felipe chegou e falou, olha, aquele moço lá que os profetas dizem que é o tal de Messias que vai salvar a humanidade, está passando por ali, ó. Natanael solene, religioso, onde ele era. A preocupação de Natanael com a sua religiosidade é perguntar de onde ele é, de onde você veio. Olha, irmão, ele não está preocupado de onde você é, de onde você veio, o que você está fazendo. Ele está preocupado em saber para onde você vai. Onde você vai, irmãos? Ô, Natanael, ainda que ele está falando mal de Jesus, esse moço, vamos lá conversar com ele. E aí, Natanael foi. E quando Natanael está indo, Jesus lá de longe olha para Felipe e Natanael e grita, ó Deus, eis aí, ó, o verdadeiro israelita, o homem que não engana. Natanael olhou e falou, ué, ele podia ter ficado calado, né, moço? Quando alguém profetiza para mim, eu faço algo comigo. Imagina alguém depois de vocês, o profeta que conhece. Foi o que Natanael fez. Em vez de ficar calado, a gente tomou boca de sapo, siri. Ei, Jesus, mas você conhece da onde? Aí ele aproveitou para dar uma garfada. Eu te vi ainda hoje, lá debaixo da figueira, quando você estava falando mal de mim há um tempo atrás. Deus é tudo, meus amados irmãos. E o que o diabo queria era tirar o descanso de Abacuque, cortar os seus galhos. Mas mesmo que ele chegou para descansar, não viu os galhos debaixo da figueira. Ele já tinha predito no futuro, quando ele disse, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Já ficou atônito, não viu ele falar mal de blasfemar, falou, mas eu vou continuar a pegar esse moço. Aí foi quando ele cantou, ainda que a vide não deu o seu fruto. A vide, meus amados, é a videira. O fruto da videira é a uva. A uva não significa alegria, significa transformação. Alguém que é transformado, alguém que é solteiro, daqui a pouco vai se casar, é uma transformação. Sair do jovem, solteiro, da casa dos pais, da casa da esposa, para o trabalho, há uma transformação. Porque se não tivesse transformação no casamento, o casamento se transforma em água, fica insípido, sem sabor, sem nada. E aí quando se transforma nisso, você tem que colocar água na mão de Jesus. Costumo dizer que lá no Oriente Médio, os casamentos, quem já morou na Europa, quem já morou lá no Oriente Médio sabe, que lá no Oriente Médio as pessoas casam sem gostar. O homem casa com a mulher, um dó do pai, o homem lá, o rabi, o homem forte, dá o filho para a filha, para o amigo, e eles casam sem gostar.
Às vezes nem lua de mel tem, um olhando feio para o outro. Mas com o passar do tempo, o amor vai crescendo, crescendo, crescendo. Estão com 50 anos se amando mais do que nunca. No Brasil é o contrário. Eles casam naquela explosão de amor, apaixonado. E aí o amor vai baixando, vai ficando fraco, vai ficando seco. Depois acaba. Se o teu casamento estiver assim, meu amado e minha amada, pega essa água e joga nas mãos de Jesus na festa de Caná, e Ele vai transformar água em vinho. Ele vai transformar. Então quando fala em vinho, está falando sobre transformação. Está falando sobre a transformação em Deus. Aleluia. O inimigo vai bombardear você. Não estou vendo nenhuma bênção. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. Bacuco chegou na casa dele, queria ver a transformação dos seus filhos, transformação da sua casa, não viu nada. Mas mesmo assim, o homem de Deus olhou e disse: todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que o produto da oliveira minta. Quando fala oliveira, está falando sobre o Espírito Santo. Porque existe, meus amados, o dom e a unção. O dom Deus dá para o crente e não crente também. Senhor, eu leio teu nome, eu curei teu nome, muito legal. Fiz maravilha, eu preguei a tua palavra, mas eu não vos conheço. Porque homens que praticam a iniquidade, mas a unção, Deus só dá para quem tem a marca da promessa. E a unção, meus amados, ela só serve para três coisas: para fazer você ser o que você não seria, para fazer você ter o que você não teria, e para fazer você chegar aonde você nunca chegaria. Essa é a unção de Deus na sua vida, meus amados irmãos. Para quem tem a marca da promessa, é a unção que dá. Se você tem a marca da promessa, você vai ter a unção do Espírito Santo. Aleluia. Abacuque também entrou na igreja, queria sentir a unção, mas ele era muito olheiro, olhava para o irmão, para a irmã, ficava para lá e para cá, não sentia nada, mas era salvo. E o diabo o perturbava porque ele não sentia, mas ele dizia: toda vida eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O inimigo falava: ora, mas eu tentei tirar o descanso, a transformação, a unção. Ainda que os campos não tenham mantimento, finanças, mantimento, finanças e dinheiro. Olha para o crente como está sem dinheiro, você vai conhecer ele. Existem dois tipos de trabalhos. Existe o homem que trabalha para sobreviver e o homem que trabalha para viver. Aquele que tem um pensamento de sobrevivência no trabalho: Senhor, me dá aquele trabalho para me dar um salário pequenininho, só para pagar o aluguel, a comida de casa, tudo, Senhor. Aí Deus põe esse homem debaixo do jugo, da chibata de um ímpio, que quando ele vai no banheiro, o encarregado vai dar de novo 15 minutos. Deus, o ímpio está prosperando mais que eu, irmão. Você não pediu para sobreviver? É escravo. Mas o homem que trabalha para viver, esse é livre. Glória a Deus. O homem que trabalha para viver, ele tem um pensamento: eu tenho uma empresa, mas a empresa não é minha, é do Senhor. E quando eu recebo dinheiro, 10% eu devolvo a Deus. Não é você pagar o dinheiro, é devolver. Você está pagando nada, é de Deus. E essa empresa, ela é do Senhor. Meu irmão, você for na minha igreja, que é a sua igreja, irmãos? É a igreja de Deus. Mas então nós somos o quê? Nós somos administradores das nossas empresas. Se você tem uma empresa e você põe na sua cabeça que essa empresa é sua, é de Deus, e você é um administrador, você vai comer bem dessa terra. Você vai viver e vai comer bem dessa terra, e você vai ser livre. Porque, irmãos, Deus dá, mas Ele cobra. Olha a palavra das dracmas. Abacuque chegou em casa com fome, procurou um pão, não achou, não viu nada. Todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que não haja ovelhas, ovelha, estou falando de paciência. Existe a ovelha e o bode. O bode, irmãos, ele grita na hora de morrer, ele dá chifrada, morde, faz poeira. Mas a ovelha não. A ovelha, ela só chora e abaixa sua cabeça e não murmura.
Mata esse bode dentro de você, irmãos. Que é bode, irmão. Na hora da morte, só tem um destino do bode, que é o inferno. Vai ser apartado para a esquerda. Coloque dentro de você somente a ovelha do Senhor. Porque naquele dia, quando você chegar na glória, Deus vai separar você para o lado direito e dizer: vinde bendito do meu Pai. Quantos podem louvar a Deus esta noite? Ainda que nos currais não haja gado. Gado é patrimônio. Você pode vender tudo, irmão. Seu carro, pode vender dinheiro, vender dólar, vender diamantes, mas não venda a sua casa. Não venda você, não se venda pelo mundo, não se prostitua pelo mundo, não faça algo errado pelo mundo, de modo que o homem possa para você estar vendendo a sua própria alma. Não. A sua casa, irmãos, é o seu maior patrimônio. Os judeus, eles vendem tudo, mas eles não vendem sua casa, porque é a sua descendência. Aleluia. E você não pode vender a sua casa, o seu patrimônio, irmãos, porque o que Deus te dá é inegociável. Nunca negocie o seu dom com o mundo. Ah, porque eu vou pregar e vou receber, porque eu vou cantar e vou ter. Não, irmãos. Seja membro do Altíssimo. Seja membro das coisas de Deus. O Senhor é a minha fortaleza. Ele me faz os meus pés como da corça. Quando fala em corça, está falando em cerco do mato. A corça está falando sobre habilidade. Corsa não é o carro Corsinha não que está ali falando, não, é o Corsa, é a habilidade que ele tem. A Corsa, irmãos, ela tem uma habilidade terrível diante de Deus. A Corsa, irmãos, quando ela pressente que ela está sendo perseguida, presta atenção na palavra perseguida, porque o seu inimigo também fareja, ela fareja ele também. Só que quando fala em perseguida, é porque ele lá está lá atrás, na sua frente está o Senhor dos Exércitos. Ela se abaixa no chão, inclina o seu pescoço e fareja. E ela consegue ver a mais de 5 quilômetros de distância o inimigo. Sabe o que ela faz? Ela levanta, olha para frente e puxa pelo menos umas 8, 10 vezes. Ela aspira, Salmo 42. Assim como a corça aspira, anseia por água, como terra seca, assim eu desejo também. Como necessita da chuva. Ela aspira procurando a umidade. E quando ela olha lá no monte, que está perseguindo ela, lá na frente ela vê a umidade, ela sabe que tem água. Ela sai correndo. Ela sai correndo e chega no mais profundo rio da água e se enfia dentro da água e vai lá no mais profundo abismo da água. Tem crente que quer entrar na água e quer ficar com as 4 pescoços de fora. O seu odor, o inimigo vai chegar e vai atrás de você. Mas agora ela vai lá no profundo e quando ela sai do outro lado, o seu odor ficou nas águas e lá do outro lado o seu inimigo ficou desbaratado, porque não consegue enxergar. E nessa noite, se você descer no fonte do rio da água viva de Deus, você vai descer com a corda, você vai entrar sobre estas águas, o odor que há em sua vida vai sair, e lá do outro lado, Deus vai te segurar na sua potente mão e vai te dar uma vitória. Aleluia! Irmãos, há um rio de água viva aqui nessa noite. Deus vai se apressar em te dar a tua vitória. Deus vai te abençoar, irmãos. Você pensa que Deus não sabe para você está de olho com você sim. Abacuque agora é libertado da Babilônia por Ciro o Grande. E agora ele vai para os meados do Irã. E agora bem velho, Abacuque tem dos seus olhos, os amigos dos seus olhos agora são as cataratas, dos seus ossos são as dores dos ossos, do seu corpo o cansaço. Ele tinha uma carga na manga para pedir a Deus bênção para si, mas ele quis pedir bênção para o povo. Aleluia. E agora o profeta velho morre no Irã, e na cidade de Turkeikan, como alguns conhecem no Irã, ele é morto. E o profeta velho agora é feito um mausoléu em sua homenagem. Mas o profeta velho que morreu com Deus, que trouxe todo esse testemunho à tona, que as suas mensagens foram cumpridas nas datas atuais de hoje, e até hoje está se cumprindo, porque o justo viveria pela fé. Esse homem de Deus eu quero conhecer quando chegar no céu.
Quando eu chegar lá, depois que eu abraçar Jesus, eu quero abraçar Abacuque também. Aleluia. Porque Abacuque trouxe para nós esta palavra. E trouxe a fé, a inabalável, que mesmo que nós questionamos a Deus em prosa, mas depois nós vamos terminar-nos em poesia. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos não produza mantimento, que as ovelhas sejam desagarradas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é minha fortaleza e nos faz andar em lugares altos. Fique de pé. Aleluia. Feche os olhos, Senhor meu Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Por esta mensagem, meu Deus, que tu falaste a nossos corações, ó Pai. Ensina-nos a justificarmos, meu Deus, pela nossa fé, ó Deus. Guarda-nos, Senhor, a cada dia em que possamos estar debaixo da tua potente mão, meu Deus. Vem, Senhor, falar conosco, Senhor, ó Pai. Agradecemos por esta mensagem, por este mantimento, por o Senhor falar conosco, meu Deus, através da tua palavra. Agradeço, Deus, por esta mensagem, pela tua palavra. Eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, glória a Deus. Nós vamos orar agora no final desse culto. Eu não sei se tem alguém aqui que está afastado do Evangelho, porque nunca aceitou a Jesus. Mas se tem, aproveite esse momento agora, esse minuto, essa oportunidade que você tem. Vem aqui na frente e a igreja vai orar por você. Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, porque nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, quer fazer isso hoje? Nós vamos dar essa oportunidade. Tem alguém aqui? Tem alguém nessa situação? Se tiver, nós vamos orar. É você. Amém? Glória a Deus. Ora aí, presbítera. Ora aí pela nossa irmã. Faz uma condição de fé com ela. Enquanto a presbítera ora, quero pedir a todos os presbíteros, evangelistas, já se posiciona aqui na frente. Nós vamos orar. Quero também convidar o Flávio para nos ajudar, o irmão Carlos também, para nos ajudar nessa tarefa de orar, de abençoar a vida dos irmãos. Pode vir. Esse lado do meio aqui, ó.